Touka é um nerd fracassado, humilhado pela família e pelos colegas de turma. É tratado como lixo em um novo mundo por ser rank E. Após ser descartado em uma ruína, ele promete se vingar de todos que lhe fizeram mal. Em uma excursão, Touka observa Oyamada humilhando a representante de sala, Ayaka, enquanto todos ao redor permanecem em silêncio. Cansado de ver tanta injustiça, Touka manda Oyama parar. Porém, o valentão vai pra cima e questiona quem ele pensava que era. O popular, Takuto, intervém de forma fria, chama os dois de lixo e manda todos ficarem quietos. Com medo das consequências, os dois param de brigar e se sentem. Contudo, Oyama está inquieto e dessa vez começa a humilhar Yasu, mas logo é interrompido, pois todos são transportados para outro mundo. Por lá, a deusa Vícios dá as boas-vindas ao país Alien. Ela comunica a todos que eles foram transportados para aquele mundo, pois o grande império demoníaco havia ressurgido e todos ali precisavam de ajuda, sendo aqueles jovens a única esperança daquela nação. Takuto não faz muita questão de ajudar, mas a deusa o avisa que se não ajudasse, eles não voltariam ao mundo normal, já que para voltarem, eles precisavam obter a essência do rei demônio após derrotá-lo. Oyamada também não está disposto a ajudar, mas a deusa clama por ajuda, ajoelhando e se humilhando para todos. Ayaka, do outro lado, questiona a deusa e pergunta como poderiam ajudar, já que todos ali eram humanos comuns e sem poderes. Além de serem inúteis, aquela missão era impossível. A deusa contrapõe e garante que todos ali tinham sim poderes. Poucos acreditam nela, como Oyamada, que continuava zombando de toda a situação. Como uma forma de demonstração de poder, a deusa libera um lobisomem em cima de um súdito que é solado em poucos minutos. Em seguida, ela libera a magia de fogo e queima o monstro em questão de milésimos de segundo. Os jovens ficam desesperados com toda a situação, não só de terem visto um monstro devorar uma pessoa inocente, como uma deusa com poderes bem em frente de seus olhos. Para provar que todos ali também tinham poderes, ela convoca um por um a tocarem em uma bola de cristal, que mostraria que eles tinham sim poder, assim como o rank de cada um. Um a um toca na bola de cristal, e descobrimos que vários ali eram rank S, como Takuto e Sogou, e alguns rank A, como Valentão Oyama. Enfim, chega a vez de Touka, bem nervoso, toca na bola de cristal. Ela começa a brilhar com uma luz bem fraca e sem explicação, a deusa manda o garoto sair de lá, ignorando por completo. Enquanto desce as escadas, Touka pensa o quanto era inútil não só no mundo real, como naquele lugar. De repente, a deusa avisa a todos que o jovem Yasu tinha os poderes semelhantes do herói das trevas, um grande guerreiro que passou por aquele mundo. Yusa, com um olhar demoníaco, desabafa que não queria mais ser humilhado por ninguém. Todos vão até o saguão e analisam o status de rank. Touka percebe que realmente era bem fraco, sendo de rank E. Contudo, ele tinha um poder bem raro, que era o de infligir condições de status, ou seja, ele poderia paralisar, envenenar ou fazer os outros dormirem com apenas um toque. Do outro lado, vemos Oyamada, que aproveita a situação para humilhar o professor que era rank D e o avisa que naquele lugar ele não passava de um qualquer. A deusa aproveita a situação e comunica a todos que aqueles que forem de rank E realmente não teriam lugar naquele mundo, como Touka, pois quem não tinha habilidades úteis poderia atrapalhar outros heróis. Sendo assim, ele seria transportado para as ruínas do Descarte, lugar onde criminosos eram levados para serem esquecidos e destruídos por criaturas misteriosas. Touka, desesperado, pede clemência, uma vez que tinha poderes únicos como infligir estado. Ocorre que naquele mundo, aquela habilidade rara era bem inútil e fracassada, assim como ele. A deusa ainda deixa claro que, mesmo se ele sobreviver naquele lugar, será difícil ele subir de nível. O garoto desesperado pede ajuda aos amigos, mas é ignorado e maltratado por Takuto, que acredita que aquela situação deveria ser resolvida logo, pois todos ali estavam bem cansados. Touka cai no chão e Yusa vai até ele. Esperando algum tipo de empatia, ele ganha mais humilhação. Yusa zomba do garoto na frente de todos e o compara a um lixo. Por fim, a deusa abre um portal e joga para o garoto apenas uma bolsa de itens, com acessórios inúteis assim como ele. Sogou intervém e pede clemência, mas é nocauteada pela deusa, que havia perdido a paciência com toda aquela situação. Com isso, ela usa Touka como exemplo. Se alguém falhasse naquele mundo, seria descartado como um lixo. Touka tenta usar seus poderes com a deusa, mas falha miseravelmente, pois eles não faziam efeito nela, já que ela tinha uma barreira protetora. Takuto aproveita a brecha para tentar usar seu poder contra a deusa, mas também percebe que não fazia efeito. Ela pergunta por que ele havia feito aquilo, mas bem esperto, ele responde que foi apenas um teste, e a deusa acredita. Todos os jovens continuam zombando de Touka, chamando de fracassado e lixo. Como últimas palavras, ele promete se vingar e logo é transportado para as ruínas. Por lá, ele vê que as ruínas eram como uma caverna, escura e cheia de perigo. Enquanto andava procurando abrigo, ele é interceptado por um minotauro que começa a correr atrás do garoto. Desesperado, ele corre com todas as forças que tinha, sem saber o que fazer. Enquanto corre, ele tropeça e vê o seu, porém, ele lembra o que havia passado e fica com ódio suficiente para tentar lançar o feitiço de paralisia no monstro, o que acaba dando certo. Ele aproveita a brecha e volta a correr, procurando um lugar seguro. Sem fôlego, ele para respirar, mas logo é surpreendido por uma nova criatura que vai até em sua
direção. Ainda com medo, ele tenta usar o feitiço de paralisia, que novamente dá certo. Após abrir o status, ele percebe que o nível de magia estava bem baixo em situação crítica. Contudo, ele lança o feitiço de veneno para testar, e acaba dando certo, novamente. Agora, o nível de magia estava zerado. Touka, lutando pela própria vida, procura forças dentro do ódio que havia passado por tantos anos de humilhação, e consegue colocar o monstro para dormir, mesmo com o nível de magia zerado. Aproveitando a situação, ele lança o feitiço de veneno, porém não seria nada fácil, pois várias criaturas aparecem por ali, indo em direção ao garoto. Desesperado, ele lança vários feitiços de paralisação, e aos poucos vai perdendo a consciência. Lutando pela sobrevivência, ele não desiste e lança mais feitiços. Cansado, ele vê seu próprio fim, mas antes de ser derrotado, ele sobe de nível e ganha mais nível de magia. Logo, o jovem percebe que ganhou mais XP, pois as criaturas que ele havia envenenado haviam ido de arrasta. Após descobrir o hack, ele paralisa todas as criaturas e envenena cada uma delas para assim subir de nível. Aos poucos, ele vai subindo de nível em todas as suas habilidades. Confiante, Touka prepara novos golpes, mas todas as criaturas fogem com medo do garoto. Agora, um pouco mais forte, o jovem perde o medo de derrotar as criaturas, mas lembra que é humano e precisa se alimentar. Com muita fome e começando a ficar desidratado, ele não vê outra forma a não ser comer parte daqueles monstros. Ele até tenta, mas não consegue se alimentar, pois os monstros eram feitos de ácido. Contudo, Touka pega o saco de itens e percebe que ele estava brilhando. Ao abri-lo, ele encontra alguns cereais e um refrigerante. Dessa vez, bem equipado, ele poderia ter uma chance de sair dali. Com o passar dos dias, ele consegue subir de nível após derrotar várias criaturas, inclusive um dragão. Além dos poderes que foram subindo, o jovem tinha dentro de si muito ódio guardado ao lembrar das humilhações que passava dentro de casa. Porém, dentro dele havia um pouco de bondade dada pelos seus tios, que haviam resgatado ainda criança. Aquela parte era a única parte realmente humana que ele tinha, pois agora havia se transformado em um monstro em busca de vingança. Após derrotar os monstros, Touka encontra algumas salas abandonadas nas ruínas. Por lá, havia alguns esqueletos de pessoas que foram presas há muitos anos. Além dos restos mortais, também haviam joias preciosas. Em outra sala, o prota encontra restos mortais do Herói das Trevas, o herói mais forte que passou por aquele mundo. Touka descobre que o herói havia sido exilado por ordem da deusa, sendo deixado para morrer naquele lugar. Porém, não estava de mãos vazias. Ali havia um livro de poderes proibidos e alguns pergaminhos de magias proibidas, itens que seriam importantes necessários para Touka subir de nível e conseguir a vingança que tanto queria. Em uma das páginas dos livros, ele descobre que naquele lugar havia uma criatura misteriosa que havia derrotado o herói, o Devorador de Almas. Touka vai em direção à porta principal e descobre que havia uma chave para poder sair dali, e ela estava dentro do Devorador de Almas. Ele aproveita para verificar o status, mas percebe que a luta seria bem difícil, pois ainda não tinha muito poder. Então, ele entra em uma sala e encontra um monstro por ali. Touka até tenta lançar um feitiço de paralisar, mas logo é atacado. Enquanto se recupera, o Devorador de Almas desperta e vai em direção do próprio. Enquanto espera uma brecha, ele é surpreendido por criaturas invocadas pelo Devorador de Almas, humanos parecidos como zumbis que vão em direção a ele. Touka desperta o lado humano e se recusa a destruir aquelas criaturas que se pareciam como humanos. Para ele, derrotar aquelas criaturas destruiria com a parte humana que ele ainda tinha. Desesperado, ele é encurralado e começa a gritar e a chorar de desespero, pedindo por ajuda, enquanto o Devorador de Almas ri estridentemente. Porém, do nada, Touka começa a rir e lança o feitiço de paralisar em todas as criaturas, inclusive no Devorador de Almas. O prota desabafa e conta seu plano. Ele estava fingindo ser uma presa fácil, porque assim abriria um espaço para ele usar o feitiço contra a criatura, pois, como ele ainda não tinha um nível muito alto, a única forma de derrotá-lo seria preparando uma armadilha, o que deu certo. Após envenenar todas as criaturas, ele se vê livre daquele lugar. Touka vai em direção aos restos mortais do Devorador de Almas e pega a chave que estava em sua testa. Antes de ir embora, os heróis que foram destruídos daquele lugar agradecem o jovem por tê-los libertado. E ali, ele promete mais uma vez que acabaria com a deusa. Touka vai em direção à porta, coloca a chave e vai embora das ruínas do descarte, pronto para se vingar. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.